Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no livro de Josué. Livro de Josué, no capítulo 24. Está aí mais ao início da Bíblia, para aqueles que não têm certa familiaridade com a Bíblia. Livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 1. Josué, capítulo 24, a partir do primeiro verso. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés, Arão, a ferir o Egito, com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes. E o mar os encobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei às vossas mãos, ou nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigaseus, os heveus e os jebuseus. Porém eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus. Isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos por meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir.
E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Até o verso de número 25, e que o Senhor nos conduza por meio da sua palavra essa noite. Estamos diante de um momento que eu diria, no contexto da época, mais um daqueles momentos críticos na história de Israel. Posto que pela segunda vez, um grande líder de Israel estava prestes a passar deste mundo, chegando já próximo da sua morte. E encontramos aqui Josué. E era outro momento semelhante àquele que a nação, há alguns anos atrás, havia experimentado, em que Moisés, em seus últimos dias, à semelhança do que acontece aqui com Josué, ele exorta o povo antes da sua partida. Isso encontramos lá no texto de Deuteronômio, no capítulo 30, nos versos 15 em diante, diz assim, são palavras de despedida de Moisés antes da sua morte. Vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os teus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fordes seduzidos e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O que lemos aqui no texto desta noite, do livro de Josué, é na verdade uma retrospectiva, ou são palavras semelhantes que outro grande líder que ele substituiu, e no caso ali Moisés, disse
as mesmas palavras. Então há uma semelhança muito grande entre o discurso de despedida de Moisés para o discurso de despedida de Josué. E em ambos os discursos, em ambas as palavras desses grandes homens, há uma linha que liga-as, a mesma linha que liga com a mensagem do domingo passado. Deus é o único Deus, não há outro. E a Ele nós devemos amar, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, conforme ouvimos e aprendemos a semana passada. E aqui está Josué. Josué agora foi escolhido por Deus em lugar de Moisés. E como Moisés, Josué agora convoca o povo para uma palavra de exortação, em função da sua partida que ocorreria dentro em breve. Se nós pudéssemos dar às palavras finais de Josué um tema, o tema eu creio que poderia ser: é hora de fazer uma escolha. O mesmo tema que permeava a palavra de Moisés antes da sua morte, é o mesmo tema que corre aqui. Significa dizer com isso que sempre é um momento de nós avaliarmos o tipo de escolha que nós temos feito. É hora de fazer uma escolha. Poderíamos dar o título a essa grande mensagem que Josué transmite ao povo antes da sua morte. Esse é o contexto da passagem. Irmãos, em cada geração, o chamado de Josué é necessário. Eu diria que se Josué estivesse aqui hoje, ele poderia nos desafiar a fazer uma escolha semelhante à que ele fez e o que veremos também no próprio texto que lemos aos irmãos essa noite. Queremos lembrar que nós, como pais, temos uma influência muito maior do que aquilo que nós, por vezes, notamos em relação aos nossos filhos. Algum tempo atrás, estava ouvindo um noticiário sobre um novo estudo sobre a causa do consumo de álcool pelos adolescentes. E os pesquisadores, segundo o que eu via naquela ocasião, descobriram que os pais são a maior influência sobre os seus filhos, se os seus filhos haverão de usar ou não álcool. Onde a casa é forte e estável, as crianças são muito menos propensas a beber, revelava aquele estudo. Os resultados não devem surpreender-nos, mas certamente, por vezes, ainda ficamos surpreendidos. Porque não podemos deixar de lado a compreensão e o alerta de que nós podemos sim promover para a geração que nos sucederá, através da nossa influência, do nosso comportamento, para eles a bênção ou a maldição, a vida e a morte. É nossa responsabilidade. Josué certamente entendia o poder dos pais quando chegou ao final da sua vida, conforme veremos, chama aqui os líderes de Israel para uma mensagem final. Sabendo ele que estava a um passo da morte, ele chama o povo, a nação de Israel, a liderança, para uma renovação da promessa, para uma renovação do compromisso. E essa renovação começava a partir do próprio Josué, quando ele mesmo vai colocar aqui. E o que Josué coloca em todo esse capítulo? Josué desafia o povo dentro da seguinte perspectiva. Primeiramente, ele desafia a que o povo viesse ou trouxesse a lembrança dos poderosos feitos de Deus. Então, esta palavra de Josué tem aqui 3 chamados. O primeiro deles é um chamado a lembrar. A lembrar do modo como Deus havia operado maravilhosamente, poderosamente, graciosamente, majestosamente com toda a descendência anterior à geração dos seus pais. Isso está nos versos de 1 a 3. Nesse discurso de despedida de Josué, o segundo momento da sua despedida é um chamado para tomar uma decisão, uma chamada para uma escolha. Isso vemos nos versos 14 a 18. E por fim ele conclui com um apelo para não só dizer que estavam prontos a servir ao Senhor, mas a praticar aquilo que eles haviam se comprometido a fazer. Aqui vemos então, na verdade, uma ressonância ampla do discurso de Moisés, conforme lido ali em Deuteronômio capítulo 30. Mas no meio da sua mensagem, nós encontramos palavras que foram
citadas e memorizadas por mais de 3.000 anos. São as palavras do versículo de número 15, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessas palavras, e nos versículos que nos levam a estas palavras, nós encontraremos aqui 5 decisões que devemos tomar se quisermos que nossas famílias sirvam ao Senhor conosco. E é sobre essas decisões que precisamos tomar para que as nossas famílias sirvam ao Senhor é que nós queremos pensar, conforme o próprio texto assim nos conduz. Vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor nesta hora mais uma vez, pedindo-te a tua direção, a iluminação do teu Espírito, para esclarecer as nossas dúvidas, para aplicar o nosso coração nas verdades da tua palavra e, acima de tudo, para praticar aquilo que o Senhor tem a colocar em nosso coração nessa noite. E em nome do teu bendito Filho, Senhor Jesus, é que oramos. Amém. A primeira decisão, se queremos ter nossas famílias servindo ao Senhor conosco, está aqui, logo no início, quando ele fala aqui de todos os atos da graça de Deus sobre a nação de Israel. Antes mesmo dele chamar o povo a um comprometimento para com o Senhor, que se dará aí dos versos 14 em diante, os versos 1 em diante, ou os versos 1 até o verso de número 13, ele vai falar exatamente de que eles deveriam ter uma decisão de construir uma família baseada na graça. É a primeira decisão. Como Josué faz isso? Ele narra a história, desde quando Deus levantou essa nação a partir de um homem, Abraão. E ao fazê-lo, ele apresenta todos os atos graciosos de Deus para com os filhos da promessa. Ele cita o que o Senhor, e ele traz aqui um forte lembrete à nação de Israel. Um lembrete que eles deveriam construir uma família baseada na graça. E veja os versos 11 a 13. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigaseus, os heveus, os jebuseus. Porém eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, isto não com a tua espada, veja bem, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Se queremos ter uma família que tema ao Senhor, precisa de ser uma família criada com o conceito da graça. É entender que nada vem de nós. Não foi a força desse povo. E quando Josué reporta a épocas mais antigas, referindo aos seus pais, ele diz, com a mão forte, o braço forte que Deus tirou o povo da escravidão. A maneira como ele tirou Abraão da incredulidade dos deuses e traz Abraão para ser um filho da promessa. E é exatamente isso que ele coloca. Josué então quer que o povo nunca esqueça de tudo que eles devem a Deus. É fácil ver isso, como isso pode acontecer. Afinal, os israelitas tinham vencido batalha após batalha. Muitas vezes, inclusive, desterrou o inimigo no seu próprio campo. Seria então natural começar a pensar, nós somos algo muito especial. Nós, da nossa própria força, conquistamos. Mas o próprio Deus havia advertido, e abram comigo no texto mais uma vez de Deuteronômio, só que versos anteriores ao que eu li, o capítulo, Deuteronômio capítulo 8, Deus já havia advertido de que eles poderiam incorrer no perigo de esquecer que tudo era fruto da graça, que Deus estava cuidando de uma geração de filhos que eram de Deus, de família que era abençoada por Deus. E lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 17 a 20, Deus fala, ou Deus adverte sobre o perigo de que eles esquecessem que foi a boa mão de Deus que haveria de introduzi-los na terra prometida. E assim lemos, Deuteronômio capítulo 8, verso 17 em diante. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, ou e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê.
Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Se queremos família que realmente sirva ao Senhor, como fez Josué, precisamos primeiramente lembrar, ou definir, ou decidir, de que a nossa família será confirmada e baseada na graça. As nossas famílias não são melhores do que nenhuma outra família fora da igreja, e nesse país ou no mundo. Mas o que faz dela uma família diferente, que é uma família que precisa de lembrar que tudo o que ela é, tudo o que ela tem, vem da graça do Senhor. Devemos fazer com que com as nossas famílias, aquilo que Josué fez com o povo de Israel. É uma boa coisa, então, rever as bênçãos passadas e fazer um registro escrito da fidelidade de Deus. Precisamos dizer aos nossos filhos, como certamente como Josué lembrou naquela ocasião. E como podemos fazer hoje? Devemos lembrar os nossos filhos de que somos uma família sob a graça de Deus. Precisamos sim dizer aos nossos filhos, como por exemplo, querido filho, você se lembra quando estava doente e nós oramos a Deus e você ficou melhor? Isso é fruto da graça de Deus sobre você e sobre nós. Você se lembra, filho, quando o papai perdeu o emprego, estávamos desempregados. Então oramos a Deus e Ele deu um novo emprego ao papai. Uma boa lembrança das bênçãos de Deus é um baluarte contra o retrocesso. A lembrança da graça divina sobre a família da graça, a família da aliança, é certamente uma forte lembrança para permanecer na família do Senhor. Se Deus te abençoou e como Ele tem abençoado, escreva isso, registre. Pense frequentemente sobre Ele e diga isso para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos. Transmita para que as gerações seguintes possam contar histórias depois que você for para o céu. Como o próprio salmista diz lá no Salmo 145, versos 4 a 5. Veja as suas expressões. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendo, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Foi exatamente a primeira linha de conduta de Josué, quando ele adverte o povo para um pacto de tomar uma decisão. E a primeira decisão era que eles precisavam lembrar de que eles não eram o que eram se não fosse Deus. Eles não estariam ali, já entrando na terra da promessa. E assim, ele lembra dos poderosos feitos de Deus, para refrigerar a memória. Por quê? Porque lá em Deuteronômio capítulo 8, o próprio Deus advertiu, cuidado, para que entrando naquela terra, você não venha se esquecer e caminhe para outros deuses. Foi por isso que Josué pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele lembrava isso dioturnamente à sua família, aos seus filhos, à sua esposa. Mas há uma segunda decisão, se queremos ter famílias que realmente sejam como as famílias de Josué, que possam dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos também decidir, ensinar a nossa família a adorar a Deus. Veja o que ele diz no verso de número 14, voltando ao nosso texto principal. Agora, pois, temei ao Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor. O que vem à sua memória quando você pensa no termo descrito nesse versículo, temor? Muitas pessoas têm a ideia de que é alguma coisa que você acolhe com certo pavor, com certo terror. Mas o conceito bíblico é muito mais amplo do que isto. Temer ao Senhor significa ter um respeito tão profundo por Deus, que nós desejamos agradá-lo acima de qualquer coisa e em tudo que fazemos. Um escritor diz que se refere à devoção interior. Essa devoção interior que nos leva a adorar a Deus. E o que Josué diz? É necessário que vocês decidam ter esse temor do Senhor.
Como nós temos compartilhado esta devoção interior com as nossas famílias? Essencialmente, eu acredito que aquilo que os puritanos costumavam chamar de religião familiar, que era aquela que se aprendia mais na vida do que aquilo que se ensinava. Ou seja, é na atmosfera do lar e não num programa de teologia que se aprende o temor do Senhor. Quando os pais realmente temem a Deus, seus filhos aprenderão a temê-lo também. Quando os pais amam a Deus como o Senhor de todas as coisas, será natural que as crianças aprendam também a amar ao Senhor. Quando cantam hinos, os seus filhos aprenderão a cantar também. E quando orarem, seus filhos também aprenderão a orar. Temor do Senhor, é assim que nós podemos trazer, é criar um ambiente em família, onde o temor do Senhor seja realmente o princípio da vida de uma família. Especialmente aqui eu quero chamar em particular a nós homens, maridos, ou até mesmo os jovens homens, os solteiros. Especialmente acredito, irmãos, que tem sido uma grande, que é muito grande essa nossa responsabilidade, e que lamentavelmente nós temos transferido essa responsabilidade para as esposas, para as mulheres. Quero falar também aqui aos jovens, aos meninos. Quero falar aqui a todos aqueles que Deus levantou para serem homens. Homens de todas as idades. Eu quero dizer a você, homem, tudo começa com você. Por muitos anos nós temos delegado a liderança espiritual às mulheres, enquanto fomos para o mundo para ganhar a vida. Nós colocamos um fardo sobre as mulheres que Deus nunca quis que elas suportassem sozinhas. Embora a liderança espiritual deve ser um certo fardo compartilhado, mas os homens devem tomar a iniciativa se realmente querem ser bênção nos seus lares. Os homens têm que ser homens como Josué. Eu e a minha casa, disse Josué. Não aguardou pela esposa. Não foi perguntar aos filhos. Ele tinha essa convicção. É um chamado aos homens, a liderança espiritual dos seus lares. Homens, quando saberemos que as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras? Quando começarmos a perceber o modo como os nossos filhos acompanham e agem em nosso lar. Ali então perceberemos que os nossos atos estão falando muito mais alto do que as palavras. E todo pai aqui sabe muito bem o que eu estou dizendo. De fato, eles acompanham profundamente, mesmo no silêncio dos nossos lábios, mas no mover dos nossos corpos, no agir, eles estão aprendendo. E Josué, quando diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele tinha convicção da sua atitude para com o seu lar. Ele sabia, ele poderia contar com plena certeza de que a sua família estava seguindo ao Senhor. Mais uma terceira decisão, se queremos que os nossos lares sirvam ao Senhor, precisamos também decidir servir a Deus com integridade e fidelidade. O mesmo versículo na sequência diz, verso 14, serviu com integridade e com fidelidade. A palavra servir aqui é usada em várias formas, e ela aparece aqui de várias formas nesses versos. A carga que está sobre ela é a ideia de alguém que está pronto e disposto a pagar o preço, seja ele qual for, para cumprir a ordem do seu Senhor. Nada importava senão isso, que o povo servisse, e servisse a Deus, como diz aí, em toda fidelidade. Ou seja, cada área da vida deve ser entregue ao senhorio de Jesus Cristo. Toda fidelidade significa que não poderia haver compartimentos separados aonde Deus não pudesse trabalhar. Não há reserva, é com toda a fidelidade de todo o nosso ser. Em particular, significa deixar de lado os falsos deuses, no caso do contexto aqui, os deuses pagãos. Um comentarista, Matthew Henry, chama isso de divindades imundas. Aquelas áreas escondidas, ou ele chama de quartos escondidos, em que Deus não atua, ou que não somos fiéis a Ele em todas as áreas, e ele chamava isso lá de divindades imundas. E a razão porque esse comentarista usa essa expressão, ele diz, porque elas não têm poder para salvar, apenas elas corrompem-nos.
Então, quando nós devemos servir ao Senhor, como o texto da semana passada, de todo o coração, de toda a alma, é que não haja em nós qualquer aspecto do nosso caráter, da nossa vida, em que Deus não esteja presente, em que Deus não faça diferença. E eu creio que a conversão genuína de um homem, quando vem a Jesus Cristo, faz com que ele livre dos seus deuses, os quais ele servia além ou da além do Eufrates, como era o caso aqui. Porque é servir a Deus com integridade, com fidelidade. Mas, em quarto lugar, uma quarta decisão. Precisamos lembrar também a nossa herança espiritual. No versículo 15, a parte inicial, ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Esta expressão, mas se vos parece mal. E por que Josué coloca isso? Diante do que ele disse. Ele diz: olha, Deus fez isto, Deus levantou essa nação de um homem que não era crente, um homem que estava entregue aos ídolos. Deus converteu o nosso pai Abraão, de Abraão trouxe Isaque, Jacó, Esaú, constituiu uma nação que foi para o cativeiro, sustentou-a no cativeiro, libertou do cativeiro com um braço poderoso, forte, com sinais e maravilhas. O mar se abriu, depois fez-nos chegar aqui, vencemos os amorreus, fez-nos passar a pé enxuto sobre o rio, e agora estamos aqui. Agora ele diz: o que vos parece? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, quer dizer, diante desse relatório, vocês acham isso ruim? Em outras palavras, ele lembra que eles têm uma herança espiritual profunda, e essa herança espiritual deveria firmá-los diante desse Senhor, que tudo fizera por eles, que graciosamente os abençoara em todas essas gerações que se passaram. Esses versos, num primeiro momento, parecem nos embaraçar, mas à medida que vamos estudando, entendemos o porquê que Josué faz desta colocação. Ele estava apelando para o sentido, diríamos, democrático dos seus ouvintes. Ele não queria que fosse imposto. Então ele traz a memória. Lembrem disso. Pensem nisso e depois decidam. Deus é o único e verdadeiro Deus. E os deuses da além do Jordão, ou seja, do rio Eufrates, referindo-se aqui aos deuses de Ur, dos caldeus, aqueles seriam deuses da tradição antiga, o deus da lua, o deus do sol. Então depois ele fala do deus do Egito, significando os deuses do sol, da chuva, da escuridão, dos desastres naturais. Então os deuses dos amorreus, ele chega agora bem próximo daquela geração, significando os deuses da fertilidade e do prazer sexual. E ele diz: ok, coloque isso em uma balança, considerem esses deuses, o que eles fizeram, e olhe para o que o nosso Deus graciosamente fez conosco. Pensem sobre isso, considerem sobre isso para tomar a decisão. Considere a vastíssima, a preciosíssima herança que nós temos recebido, e vocês vão definir agora. É como se ele dissesse: coloque na balança e vê onde que pesa mais. Faça a sua escolha, diz Josué. Se você não quer escolher o Deus vivo e verdadeiro, então volte para os seus deuses, os deuses falsos. Volte para adorá-los como vocês faziam antes. Vá todo o caminho de volta para Ur, se quiserem ir para Ur dos caldeus. Por estranho que pareça, algumas pessoas preferem o Deus deste mundo ao nosso único Deus e verdadeiro Deus. Por incrível que pareça, seus olhos estão tão cegos pelo pecado, e o coração de muitos hoje estão tão dado à indulgência carnal, que preferem beber da força do pecado do que beber da água da vida. É estranho como é importante e necessário a mesma pergunta ser feita. Está na hora de tomar uma decisão. De que lado nós vamos ficar? Vamos servir a que tipo de Deus? Os deuses que servimos antes de conhecer a Jesus? Coloque na balança e veja quem é o nosso Deus e os deuses a quem nós servimos antes de sermos crentes. Aqui vemos a sabedoria da religião bíblica. Não precisamos tentar forçar pessoas a servir ao Senhor. Se eles preferem alguma outra maneira, então que assim seja. É quase sempre um erro tentar aglutinar pessoas que Deus não trouxe para o contexto da igreja, forçando-as. Um homem deve ser convencido, e não há melhor maneira de convencê-lo do que lembrar a sua maravilhosa herança espiritual.
ela está acima de todos e quaisquer deuses, de todas e quaisquer heranças. Mas há uma quinta decisão a ser tomada. É a decisão de diariamente servir ao Senhor. Chegamos assim ao final do verso 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É exatamente isso que Josué diz. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma das declarações mais famosas e extraordinárias de todo o Antigo Testamento. E com razão. Por quê? Porque ela expressa o coração de um líder espiritual no final da sua vida. Nessas palavras simples, encontramos a vontade de Deus expressamente declarada para todos nós. Devemos sim servir ao Senhor e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para vermos que a nossa família vai seguir também o nosso exemplo. Há mais de 300 anos, Martin Henry, aquele que já havia citado, disse que servir ao Senhor envolve piedade séria, dizia ele comentando essa passagem. Eu gosto muito dessa expressão desse tradutor ou desse comentarista. Eu gosto sim, porque ela fala, ele consegue captar aqui o espírito das palavras de Josué, quando ele diz que isso aqui é piedade séria. Em outras palavras, se nós vamos fazer o que Josué fez, vamos dizer o que ele disse, isso significa que precisa de ter uma piedade que leva a Deus a sério, acima de todas as coisas. Sim, é exatamente isso que Josué faz. Veja a audácia das palavras de Josué quando ele faz esta afirmação. Vemos audácia nas suas palavras quando ele diz, mas quanto a mim. Quando ele usa essa palavra, podemos dizer, esta é uma escolha pública. Ele não escondeu de ninguém. Ele estava diante da nação inteira. Mas quanto a mim, ele quer dizer, eu não me importo com o que o resto de vocês querem fazer. Eu vou servir ao Senhor. Embora Josué fosse o líder da nação, ele estava disposto a se separar do seu próprio povo sobre essa questão fundamental. É como se ele dissesse, se a nação inteira quiser voltar, que vá, porque eu vou tomar uma decisão. Eu tomei a decisão. Acho que todos nós, irmãos, teremos que dizer isso mais cedo ou mais tarde. Não importa em que momento da nossa história, se trabalhamos no escritório, como executivos, como líderes, como professores, estudantes, os trabalhadores nas mais diversas áreas, todos nós, se lidamos apenas no contexto da família, de vizinho, se você quiser seguir a Cristo, chegará um momento em que você deve dizer, para o seu patrão, para a sua esposa, para o seu filho, seja no contexto das suas relações, faça o que quiser, e tudo o que fizer, ainda serei seu amigo, mas eu vou servir ao Senhor. Todos nós seremos ou somos confrontados com essa decisão a cada momento. É hora de decidir. Por isso que sugerimos aí como o tema de toda essa sessão é hora de fazer escolha. Porque Josué fez a sua. Ele disse, eu e a minha casa. Então foi primeiramente uma decisão pública, uma decisão para o mundo inteiro ouvir. É como se dissesse, não importa o que vocês pensam, sobre todas as expectativas que vocês têm de voltar ou não, eu já estou decidido, eu vou seguir ao Senhor. Mas é também uma decisão pessoal, ele diz, quanto a mim, ele trata dele mesmo. No final, isso se resume exatamente a ele próprio. Você deve escolher servir ao Senhor. O que significa dizer que isso não acontece, jamais acontecerá por acidente. Não pode acontecer por hereditariedade. Por isso que aquela história de que filho de peixe não é peixe. Filho de crente não é crente, filho de peixe é peixe. Mas filho de crente não é crente. Os pais podem até dar herança aos seus filhos, mas em algum momento você deve torná-la sua. Então é algo pessoal. Filhos não poderão fazer pelo pai, nem o pai pelo filho. Mas é uma declaração também muito persuasiva, quando ele diz, quanto a mim, eu e a minha casa. Essa pode ser a coisa mais surpreendente de toda a palavra que Josué usa aqui neste versículo. Ele reivindica o direito de falar por sua esposa e pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos
e até mesmo seus servos. Ele diz tudo isso. Eu reivindico a autoridade de falar em nome de tudo que está sob a minha liderança espiritual. É como se ele dissesse, como líder desse clã, eu mantenho o seu poder em minhas mãos. Eu declaro que toda a minha família servirá a Deus verdadeiro e vivo. Todo cristão deve fazer uma declaração semelhante sobre a sua família que Deus lhe deu. Você pode dizer isso, marido? Você, pai? Josué não titubeou. Foi persuasiva, mas também foi uma afirmação positiva. Serviremos ao Senhor, disse ele. Isto é mais do que uma declaração sobre abandonar outros deuses. Lembra que ele dizia, vocês precisam de abandonar outros deuses. Mas é mais do que isto. É uma afirmação positiva. Não é apenas negar o passado, não é apenas abandonar as práticas erradas. Embora isso também está implícito aqui. Mas significa que a família de Josué se orientaria em torno da adoração ao Deus de Israel só. A sua lei seria a sua lei, os seus mandamentos seriam o seu prazer, a sua adoração seria a sua meta mais elevada e a sua glória seria o objetivo final da família de Josué. É isso que ele diz. Serviremos sim ao Senhor. Acho extraordinário, fascinante, que ele não diga que minha casa sem mim, o que seria um tipo até de hipocrisia. Que Josué coloca aqui a ideia de que ambos estão unidos como Deus quis. Eu e o Senhor, eu e a minha casa. Em outras palavras, eu servirei ao Senhor e a minha família se juntará a mim nesta promessa. Como um homem pode ter tanta certeza sobre a sua família? Eu acho que Josué poderia falar assim, porque certamente ele tinha ensinado por muitos anos o que era o temor do Senhor. Ele tinha vivido. E ele poderia conhecer muito bem. Ele sabia do seu próprio compromisso pessoal, como ele adorava a Deus. E ele havia dado um bom exemplo para a sua família seguir. Que nenhum homem leia essas palavras aqui e pense que pode viver então uma vida descuidada. E no final da sua vida, pedir a Deus para salvar a sua família. Viver dessa maneira, depois orar desesperadamente no final, e é presumir da graça de Deus. Deixe-me explicar isso com uma outra pergunta. Posso garantir que os meus 3 filhos seguirão os meus passos e servirão ao mesmo Senhor como eu adoro e sirvo hoje? A resposta é não. Por quê? Porque certamente Deus deu a cada um deles e a cada um de nós a capacidade de fazer as suas próprias escolhas. E todos nós sabemos de casos extremamente tristes em que pais piedosos produziram filhos que não serviram a Jesus, que deixaram o caminho do Senhor. Mas então o que significa esse texto? Creio que esse texto nos ensina que os pais piedosos podem inclinar a balança na direção certa. Não podemos garantir que os nossos filhos farão, mas podemos propiciar uma atmosfera de piedade séria, como dizia Henry. Uma piedade séria que torne mais fácil eles escolherem a Cristo do que escolher o caminho do mundo. Embora esteja falando sobre famílias, nesses dias e nessa noite, mas na verdade falamos aqui a cada um, particularmente. Você que é solteiro ou solteira, esta mensagem se aplica a todos, porque todos nós precisamos servir ao Senhor. Se planejarmos servi-lo, mais tarde, quando nós estivermos casados, não teremos dificuldade de seguir. Então é agora que os filhos, que os solteiros devem já tomar a decisão. No final, a decisão ela é pessoal, intensamente pessoal. Você deverá servir alguém, ou a Deus ou ao mundo. Não há espaço para neutralidade. Toda pessoa precisa de um Deus, e cada pessoa deve servir ao Deus que escolhe. Se você optar por não escolher, você já fez a sua escolha. Você não pode escolher o Deus verdadeiro por padrão ou por herança.
Você tem que decidir. Faça a sua escolha. Escolha o seu Deus. E eu oro para que você faça a escolha certa. Porque, como diz Josué, quanto a mim, eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Para concluir, o desafio de Josué ainda é válido hoje. Fico espantado que após tantas décadas, tantos anos, ainda a falta de convicção entre as pessoas que professam serem cristãs é muito grande. Falta de convicção de pessoas que, embora professem ser cristãs, tem sido alarmante. É como se estivessem divididas entre servir ao Senhor e viver no mundo. Falo isso para a vergonha nossa. São pessoas que querem ir para o céu, mas querem ao mesmo tempo viver no mundo. Se Josué estivesse aqui, ele poderia dizer a alguns que professam esse tipo de religião falsa, ou de alguns que são membros de igreja: você precisa decidir ser um cristão ou não. Precisamos fazer algumas escolhas. Podemos sim escolher servir a Deus, ou podemos tornar-nos os nossos próprios deuses, criar os nossos deuses. Mas nós não podemos fazer as duas coisas. Podemos escolher seguir a palavra de Deus, ou podemos seguir as filosofias dos homens. Mas não podemos fazer as duas coisas. Podemos optar por tornar-nos membros de uma igreja sem denominação, chamados desigrejados, ou podemos escolher juntar a uma denominação estabelecida e firmar-nos com Deus. Podemos escolher adorar em espírito e em verdade, ou podemos escolher a adoração que nos agrada, mas não podemos fazer as duas coisas. Podemos escolher o estilo de vida de santidade, ou podemos escolher o mundo, mas não podemos fazer as duas coisas. E eu quero que você saiba, querido, que todas as escolhas que você faz, ela tem consequência. Todas as tuas escolhas têm consequência. Israel precisava entender que a fé contínua em Deus traria bênçãos em abundância, mas a rejeição de Deus traria todas as duras consequências e punição de Deus. O próprio Josué coloca isto aí, quando ele diz, lá no final, Josué disse ao povo, verso 22, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinar o coração ao Senhor, Deus de Israel. Josué diz, vocês precisam de decidir. E vocês são testemunha contra vocês mesmos. Porque esse mesmo Deus que trouxe o bem, poderá trazer o mal sobre nós. E a história continua e mostra como que eles não foram fiéis nisso. Aliás, o próprio texto, Josué diz, ok, já que vocês querem, estão certos disso, comece a limpar os deuses que já estão com eles aí. Veja o que ele diz agora, pois, verso 23, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Eles professavam diante do sermão, nós acreditamos, nós cremos nisso, nós também vamos servir a Deus. Aí Josué diz, vocês estão pensando bem sobre essa escolha? A escolha tem implicação. E uma vez que tem implicação, então comece por tirar, porque vocês já estão com ídolos aí. Deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. É impressionante isso. Então não há como seguir dois senhores, disse o Senhor Jesus Cristo. Nessa mesma ideia desse sermão de Josué, estava o sermão de Moisés. E no de Moisés ele diz, eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolha pois. Então esse é o aspecto. Toda escolha tem consequências. E essas consequências eternas. A quem é que você vai escolher? Como aplicação. Primeiro, cada um de nós deve pessoalmente decidir servir ao Senhor. Eu não posso escolher por você, querido, e nem você pode escolher por mim. Precisamos de uma geração de Josués que faça a escolha por si mesma.
uma geração de homens como aquele, que estão dispostos a declarar publicamente e defender a posição. Em segundo lugar, os pais têm uma obrigação especial de dar o exemplo certo nesta área. Dificilmente podemos esperar que os nossos filhos sirvam a Cristo quando nós mesmos assumimos uma obrigação de forma leviana. Não temos levado a Deus a sério no nosso lar. Não temos levado Deus a sério na nossa vida, nos nossos negócios. Temos uma obrigação especial de ser exemplo para os nossos filhos. E em terceiro lugar, os pais têm a maior obrigação. Muitas vezes as pessoas têm dito, olha, quando eu ligo na sua casa, ou quando eu vejo o teu filho, os teus filhos me lembram do Senhor, ou me lembram de você. De certa forma eu fico muito orgulhoso, mas há um fardo implicitamente nessas palavras, pesado, quando ouço essas afirmações. Como alguém disse, se é verdade que a maçã nunca cai longe da árvore, então eu tenho que me certificar melhor de que a árvore é saudável. E assim, poderemos entender como será o fruto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você? Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.